Olá! Você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, uma nova maneira de enxergar o mundo da dependência química. E vamos ver a pergunta de hoje. Dona Wanda de Osasco mandou a seguinte pergunta: quais as características da doença chamada dependência química? Dona Wanda, muito obrigado pela sua pergunta. Olha, quais são as características da doença que se chama dependência química? Olha, nós podemos responder isso de várias formas. Nós podemos responder essa pergunta pelo lado da ciência, dizendo que a dependência química é uma doença crônica, recidivante, progressiva e fatal. Mas nós também podemos responder essa pergunta pelos lados dos grupos de família. A senhora sabe que um grupo de família é um grupo de pessoas que se reúnem para apoiar e ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema? Vejam bem, na prática, o que é dependência química? Dependência química é quando alguém se acostuma tanto ao uso de alguma substância que dá prazer, substância que dá alívio, e que depois de usar algum tempo, não consegue mais parar de usar. Simples. Um indivíduo, se ele tiver dependência química, se ele beber uma latinha de cerveja, ele vai querer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até cair no chão. Se ele cheirar o primeiro pino de cocaína, ele vai cheirar o segundo, o terceiro, o quarto, até acabar o dinheiro, ele cair no chão. O mesmo vale para o crack. Eu gosto muito de olhar a dependência química como sendo uma doença ligada aos comportamentos. Mas veja bem, a gente fala em doença, então a gente está falando de doente. Mas o doente que é um dependente químico, ele é muito diferente dos doentes comuns. Se a senhora tiver com uma doença comum, como um câncer ou tuberculose, a senhora quer urgentemente ir por um médico e se tratar. O dependente químico é um dos poucos doentes que não quer tratamento, não admite que estão doentes. E se eles desconfiam que estão doentes, foge de qualquer ambiente que queira tratá-los, porque eles sempre acham que eles têm controle sobre o seu vício. Aliás, eles dizem muito que eles não são nem viciados, que eles param quando quiserem, que o dinheiro é deles. Além do mais, dependente químico tem algumas coisas no comportamento interessantes. Quando a doença está desenvolvida como um todo, eles mentem demais, manipulam as pessoas ao seu redor para conseguir o que desejam, não conhecem a palavra gratidão, buscam sempre culpados para os seus problemas e nas fases mais avançadas da doença, roubam, furtam, entram para a prostituição, se envolvem com a criminalidade, perde todo o controle da sua vida. Quando podiam parar, não querem parar. Quando desejam parar, já não conseguem mais. Esse é o mundo da dependência química. Sozinho eles não conseguem e eles precisam de ajuda, e quem tem que ajudá-los somos nós, da família, e as pessoas preparadas para esse assunto. Tudo bem? Muito obrigado. Vamos então para a próxima pergunta? Senhor Carlos, da Vila Menque, de Carapicuíba. Alguém me disse, num grupo de alcoólicos anônimos, que eu precisava aprender com Bill e Bob para parar de beber. Quem é esse tal de Bill e Bob? Ô, seu Carlos, muito obrigado pela sua pergunta, né? Bill e Bob eram nomes carinhosos dos fundadores do primeiro grupo de alcoólicos anônimos nos Estados Unidos, chamado AA. Esse grupo foi fundado em junho de 1935, há muito tempo atrás. Bill e Bob eram dois alcoólatras, mas eram alcoólatras profundos. Mas eles tinham uma coisa em comum: eles queriam parar de beber. E já haviam tentado muitos meios e nada dava certo. Até um instante em que Bill descobriu uma coisa fantástica. Ele descobriu um dos grandes segredos para vencer o alcoolismo. Ele percebeu que quando ele tinha aquela vontade enorme de beber, como que se a garganta ficasse seca, se ele encontrasse alguém capaz de entender o que ele estava passando, tendo paciência de ouvi-lo falar de suas dificuldades, das suas dores, dos seus dissabores da vida, ele percebeu que o desejo de beber passava.
Ou seja, o segredo para parar de beber é ela falar de seus problemas para alguém preparado para nos ouvir. Alguém que pode ser um outro alcoólatra em recuperação, ou um terapeuta, ou um psicólogo, ou um amigo. Ele percebeu que isso o ajudava, pelo menos naquele dia, a controlar o desejo imenso de beber. Então ele fazia sempre o compromisso de que eu falo para o outro da minha angústia, pedindo ajuda para viver o dia de hoje sem bebida. É daí que surgiu aquele termo só por hoje, né? Só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu vou me controlar, só por hoje eu vou me empenhar. Quando nós trabalhamos no mundo da dependência química, tanto de álcool quanto de drogas, nós devemos evitar de dizer a palavra nunca, né? A gente sempre orienta as pessoas, evite dizer, eu nunca mais vou usar droga, eu nunca mais vou beber. O nosso compromisso é dizer, eu só por hoje não vou beber. Eu só por hoje não vou usar nenhum tipo de droga. Amanhã é um outro dia. Então é interessante, toda vez que eu falo para alguém a angústia que eu estou passando, a vontade que eu estou de beber, e o outro consegue me entender sem me julgar, né? Eu consigo vencer a dificuldade e a vontade vai passando e chega uma hora que ela para. Para qualquer dependente químico, lembre-se disso, falar faz bem, porém, sofrer calado acentua a dor e desperta o desejo de usar qualquer coisa. Então, o grande desejo e o objetivo é fazer as pessoas falarem num ambiente seguro. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo, que teremos o maior prazer de entrar em contato. Lembre-se que estamos aqui para servir e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa.